a gente vai para a nossa ministração de hoje. Eu tenho a plena certeza que Deus vai falar com você de uma maneira especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da reconciliação. Poder esse que é um dos braços ativos do amor. A gente falar que a gente ama é muito bonito. O amor é muito bonito. O amor ele é cantado. O amor é feito de poesias, né? Mas a gente esquece que o amor é um poder. E é o poder mais, é até uma redundância, mas é o poder mais poderoso que existe. Para você ter uma ideia, nenhum atributo de Deus é maior que o poder de amor dele. Nem a sua onisciência, nem a sua onipresença, nem a sua sabedoria, nada. É tão poderoso em Deus quanto o seu amor. E a reconciliação, ele é um braço ativo do amor para as nossas vidas. Eu queria ler com você, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24, para você ver as palavras do nosso Jesus. O que ele falou para as nossas vidas. Ele fala assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, ou seja, reconciliar com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Nessa palavra, Jesus ele estava ministrando, falando naquele momento sobre o Sermão do Monte, o tão famoso Sermão do Monte. E ele abre um espaço para falar justamente em fazer as pazes com o meu irmão, fazer as pazes na horizontal. Porque até então, as pazes com Deus estavam no processo de acontecer, porque a paz com Deus, a reconciliação com Deus acontece quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário e abre essa possibilidade de a gente se reconciliar com Ele. Mas aqui, ele está trazendo a importância de a gente andar em harmonia com a pessoa que está ao nosso lado. E a gente vê, de uma maneira crescente na nossa sociedade, o rompimento de relacionamentos. O rompimento de relacionamento na esfera governamental. Os nossos governantes estão rompidos com seus relacionamentos. A gente vê a destruição do relacionamento profissional, no mercado, em todos os sentidos da economia. Um dos motivos que a gente tem uma crise tão grande é justamente porque cada um está querendo ver o seu lado. E não tem conversa, não tem tolerância, não tem ajuda mútua. E Deus não trabalha quando isso não está acontecendo, quando não tem unidade. Aonde não tem unidade, não tem as mãos de Deus agindo em prol da nossa família, da nossa vida, da nossa nação. Então uma coisa que falta, que precisa acontecer na vida das pessoas é justamente a gente se reconciliar na horizontal, com o meu irmão, com a pessoa que é igual a mim. E essa reconciliação ela tem um poder muito grande nas nossas vidas. Se o diabo ele tem, junto com os sentimentos negativos, com os sentimentos destrutivos, junto com as obras da carne, com as obras do mundo, se ele tem o poder de levar as pessoas para as trevas, se ele tem o poder de dividir as pessoas, de causar mal, porque o propósito dele sempre foi claro, de roubar, matar e destruir, ele nunca teve outro tipo de propósito. Se ele tem essas armas que ele usa, que é a arma da ira, que é a arma da raiva, do ódio, da intolerância, e ele vem usando isso com um poder muito grande sobre as famílias, sobre a vida das pessoas, do outro lado, Deus também tem as suas armas, tem as suas ferramentas. Ferramentas essas que nós, como filhos de Deus, assumimos a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Ele. E essas armas, pode parecer que não, mas elas são imensamente mais poderosas do que qualquer arma que o diabo tenha. É porque a nossa visão ela está tão voltada para o mundo e a gente vê tantas coisas ruins acontecendo que de vez em quando parece que o mundo, aquilo que o diabo faz de destruição, parece que tem mais poder, né?
sobre a vida das pessoas, porque parece que cresce mais, por exemplo, a violência do que a paz. Então parece, mas na verdade, queridos, é que as pessoas elas não sabem usar as ferramentas que vêm de Deus, porque primeiro, elas não estão conectadas com Deus como filhos. Porque só um filho de Deus é que pode usar na íntegra as suas ferramentas. Algum órgão social pode até tentar usar, mas só quem é filho de Deus que pode usar na íntegra a ferramenta que vem de Deus. E quando a gente pensa nas ferramentas do amor, por exemplo, a reconciliação, parece uma coisa mais utópica, né? Parece uma coisa mais de utopia. Como assim reconciliar? Parece até uma coisa que, sei lá, de repente eu vou me rebaixar para ir lá na pessoa e pedir perdão e perdoar a pessoa e trazer esse relacionamento de volta e trazer harmonia para o relacionamento. Parece uma coisa tão pequena, mas essa arma que parece tão simples e pequena é uma arma poderosíssima em Deus para salvar a sua vida, para abençoar a vida da pessoa, da família e mais, da tua geração. A palavra de Deus fala que Ele abençoa a 1000 gerações das pessoas que o amam e seguem a sua palavra. Então, esse ponto que a princípio parece utópico, a princípio parece que não vai resolver muito bem aquele problema que eu tenho com aquela pessoa, mas quando eu exerço de forma ativa essa reconciliação, essa ferramenta, o poder inesgotável do amor de Deus cai sobre as nossas vidas. Que é justamente o poder que move o mundo. O poder que move o reino de Deus, que é o seu poder de amor. Aonde todas as coisas dependem desse poder. E quando eu exerço o poder da reconciliação, queridos, mesmo que talvez eu não veja naquele momento, mas uma transformação começa a acontecer no interior de cada pessoa envolvida, que começa no espírito, que vem para a alma, que vem para o corpo e abençoa o ambiente aonde nós estamos. Qualquer arma, qualquer ferramenta que venha de Deus para as nossas vidas, usada na íntegra por um filho de Deus, tem a capacidade de mudar o local onde nós estamos. Tem a capacidade de mudar o mundo que nós vivemos. Tem a capacidade de fazer com que as coisas que vêm de Deus aconteçam. E nós somos dispenseiros de tudo aquilo que vem de Deus. Nós somos as pessoas que Deus chamou para usar todas as suas ferramentas, o seu arsenal. Nós não vivemos mais com as coisas que o mundo oferece para a gente. Afinal, qualquer coisa que o mundo te oferecer, lance dúvidas sobre isso. Qualquer sentimento, qualquer forma de conduzir um negócio, de conduzir um assunto com a sua família, com o seu cônjuge, que venha do mundo, lance dúvidas sobre isso. Será que isso é o certo? Porque hoje nós somos chamados a usar as ferramentas que vêm de Deus. E se não vem de Deus, desconfie. Se não vem da sua palavra, desconfie. Porque talvez não vai ser o melhor para as nossas vidas. E nesse usar de ferramenta, o poder da reconciliação restaura. Nós já vimos a restauração de Deus acontecendo em casamentos, em famílias, que não se falavam há muito tempo, por causa do poder da reconciliação. Não foi nada utópico, não foi nada que aconteceu externamente, simplesmente, mas foi algo de transformador que aconteceu na alma, no espírito das pessoas. Essa ferramenta a gente tem que carregar com a gente. Tem que fazer parte do meu kit de cristão. Para mim usar ela a todo tempo. Porque não vai ser nenhuma nem duas vezes que a gente vai enfrentar problemas de relacionamento aonde o relacionamento vai ser quebrado. E Deus já sabia disso. Por isso que Ele forneceu a ferramenta poderosa da reconciliação. Aconteceu o problema? Foi quebrado o relacionamento? No que depender de mim, ele vai ser restaurado. No que depender de mim, eu vou usar essa ferramenta para trazer vida novamente para aquele relacionamento, para aquela pessoa. E as coisas na casa de Deus, querido, as coisas no reino de Deus,
nós fazemos pela fé. E fé não tem necessariamente a ver com razão e necessariamente a ver com emoção. Tudo no reino de Deus é pela fé. Então talvez você está olhando para dentro do seu coração, você pensou numa pessoa que você precisa se reconciliar e fala, poxa vida, mas as minhas emoções, eu não consigo reconciliar com essa pessoa. Eu não consigo trazer reconciliação para esse relacionamento. Eu não consigo, assim, eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. Mas não é o entender. Não é o sentir em primeiro lugar. É o obedecer à palavra de Deus. É a fé que vai trazer vida em abundância para você. Que vai trazer plenitude para você. Que vai trazer o sentimento de completo. Ainda que essa pessoa se recuse a essa reconciliação. Mas o seu coração vai entrar num estágio de paz. Porque aquilo que depende de você, Romanos 12:8, você deu o passo para a paz. Para fazer a reconciliação. E isso que você fez vai ficar queimando dentro dessa pessoa. E o Espírito Santo vai trabalhar dentro dela. Para que esse relacionamento volte a ter harmonia novamente. A reconciliação é uma ferramenta de todo cristão, que é o braço ativo do amor de Deus em nossas vidas. Nós usamos não simplesmente porque a gente precisa usar, mas a gente usa, querido, porque nós somos filhos de Deus. A nossa identidade é essa hoje. Você tem percebido que a gente tem falado muito sobre a identidade de filho de Deus e fortalecido na sua vida que você é filho de Deus. O ano todo praticamente a gente vem falando sobre isso. E isso tem pelo menos 2 estágios. Você descobrindo que você é filho de Deus, o que você precisa fazer? A gente falou sobre isso muitas vezes aqui. Primeiro, abandonar o passado, aonde você não tem conexão com Deus. O passado que atormenta, o passado que traz coisas ruins para o seu coração, entender que aquela natureza que tinha contato e conexão com aquele passado foi morta, a velha natureza. E hoje você é uma nova pessoa. Deus construiu uma nova pessoa. Essa nova pessoa precisa viver o que o reino de Deus oferece, para que essa nova pessoa não seja contaminada com o passado. Nem sempre isso é tão fácil fazer. Mas esse é o caminho de Deus para nossas vidas. Então, uma vez que você está lutando para deixar o passado, você está trabalhando na sua mente contra as mentiras e o engano do diabo, um segundo passo que você precisa fazer é conhecer o que o reino de Deus tem para a sua vida. Para você viver o reino dele. Para você viver a verdade dele. Para você mudar completamente de vida. E desconectar completamente a sua vida do mundo. E quando você começa então a viver dentro do reino dos céus, você começa a fazer uso das leis, dos princípios e dos valores de Deus para a sua vida. Quando esses valores, princípios, quando essa base, ela fica como a tua fortificação, como a tua crença, como aquilo que você realmente acredita a nível de fé, a construção na sua vida começa a ser diferente. E aí você então começa a ver novos frutos. De coisas que não tinham esperança, começando a ter esperança. O problema, querido, não está na tua atitude, no comportamento, está na base. Porque hoje você é filho, e como filho, o que você tem que usar são os valores, são os princípios do reino de Deus. E a gente está ensinando um dos princípios para você. Eu não estou falando para você se comportar como alguém que vai se reconciliar. Eu não estou dizendo para você ter uma atitude de reconciliação com essa pessoa e continuar a vida como está. Não, eu estou dizendo para você que a reconciliação tem que fazer parte da tua base, da tua crença. Tem que fazer parte de você, do seu interior. Porque quando faz parte de você, você tem facilidade em usar essa ferramenta e manusear ela de uma maneira menos crítica. E não simplesmente fazer um esforço para me reconciliar aqui, não. Quando for necessário usar, você vai usar, vai tê-las em mãos. É uma questão de trocar os nossos valores e de viver os valores que Deus tem para nós. E isso é possível, porque a palavra do Senhor diz que é maior aquele que está morando dentro de nós hoje do que aquele que está no mundo.
Então você não está sozinho para você se reconciliar. Sabe quem vai lá se reconciliar com essa pessoa? Vai ser você e o Espírito Santo. É Ele que vai reconciliar. É Ele que vai trazer harmonia novamente. Esse é o poder. Isso é exercer a identidade. Como que eu exerço a identidade que eu tenho como filho? Usando as ferramentas do reino. Se a ferramenta do reino é trazer paz, então eu acordo de manhã com paz no meu coração. Eu vou tomar o meu café com paz no meu coração. Eu falo com a minha esposa com paz no meu coração. Eu vou trabalhar com paz no meu coração. Quando acontece de um cliente me ligar e cancelar aquele contrato e dar algum problema no serviço, eu recebo essa informação com paz no meu coração. Não uma paz que depende da minha razão, das minhas emoções, mas que depende da minha fé. Eu tenho certeza que Deus está comigo e eu estou em paz, ainda que essa informação seja ruim para mim. Então eu chego à noite na minha casa, eu janto, eu vou para a igreja, eu vou para outros lugares em paz. E eu vou dormir então em paz. Você percebe que a paz que Deus tem, eu estou falando de um valor, a paz que Deus tem não é para você ser usada especificamente, mas é algo que acompanha todo o seu dia, dentro da sua rotina. Quando você tem isso estabilizado no seu coração, você está usando uma ferramenta do reino. E a gente poderia falar de outras. Do perdão, da fé, de tantos outros valores que Deus tem, da prosperidade, como funciona a prosperidade para Deus, da graça, de abrir mão do merecimento. Então, em todo o meu dia, eu abro mão do merecimento. Eu passo o meu dia com fé. Eu passo o meu dia confiando em Deus. E isso é ter os valores do reino colocado no seu coração, não como comportamento, mas como crença. E a reconciliação é um desses valores. Então, como que funciona para Deus? Para mim viver uma vida como um filho de Deus. Não é só aquele momento que eu vou exercer a ferramenta da reconciliação, mas eu acordo pela manhã com o meu coração de quem tem a certeza de que qualquer problema no meu relacionamento, a reconciliação tem que estar presente. Então eu vou para o meu café com o coração de quem se reconcilia. Eu vou para o meu trabalho com o coração de quem se reconcilia. Porque no dia a dia acontecem micros problemas nos relacionamentos. E esses micros problemas, se eles não são resolvidos, aí você tem esse problemão que você tem hoje para se reconciliar com essa pessoa. Mas esse problema não nasceu de uma hora para outra. Foram pequenos probleminhas que foram acontecendo, tomando conta do seu coração e do dela, e hoje está desse tamanho. E hoje você precisa de uma ação do Espírito Santo para mudar isso. Mas se você entender que você é filho de Deus e você levanta com a ferramenta da reconciliação dentro do seu coração, a cada micro problema com a tua esposa, com o teu esposo, você vai consertar. Você vai se reconciliar com ele. A cada micro problema de relacionamento com o seu filho, você não vai deixar aquilo crescer, você vai se reconciliar com ela. O que isso acontece com você? Isso acontece, querido, que você exercendo a ferramenta da reconciliação, você não vai precisar ter o tamanho de sofrimento que talvez você tenha hoje. Isso é viver no reino. É exercer naturalmente, diariamente, as coisas que vêm de Deus para nossas vidas. Isso é exercer a tua identidade como filho. Que você é aceito e amado por Deus. Você começa a entender esse sentimento, que é um sentimento para a tua rotina. Que eu quero pregar hoje é para a tua rotina, usar o poder na tua rotina. E não só quando as coisas não têm mais jeito. Esse é o sentimento que Deus tem para as nossas vidas, querido. O poder da reconciliação que Deus tem para nós. E como eu estava falando, como a gente lê em Mateus 5, 23 e 24, a gente está falando aqui sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, abra sua Bíblia aí, no capítulo 5, vamos lá, do versículo 1. O Sermão do Monte ele é dividido de algumas formas. Esse aqui é a maior pregação de Jesus que ele fez enquanto ele estava nessa terra. Foi assim o maior tempo de pregação que ele passou. Você vai identificar que nos primeiros 12 versículos, ele está falando sobre o caráter da pessoa que vive no reino de Deus. Ele está trabalhando o caráter dessa pessoa. Ele está falando como que essa pessoa tem que viver a nível de valores, de princípios. Por isso que ele fala, por exemplo, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Então ele está trabalhando o caráter. Por quê? Porque Deus sabe que não adianta trabalhar o que é externo sem trabalhar antes o que é interno.
Então Jesus começa a passar o caráter de como as pessoas que vivem no reino dele são. Depois, ele dá uma virada de chave. O versículo 13 ao versículo 16, ele está chamando a responsabilidade dos seus leitores. Ele falou, olha, o caráter do reino é esse. Agora, quem são essas pessoas do reino? Você. Por isso que você tem que ser o sal e a luz dessa terra. Você começa a entender e ele vai começar a passar para as pessoas que você. E ele fala a um público que não acreditava nisso. A um público que achava estranho o que ele estava falando. E a hora que ele fala todo aquele caráter, o caráter do reino, as pessoas falam, poxa, esse cara não sou eu. Diferente daquela música, né? Esse cara não sou eu. Eu não sou manso, eu não sou justo, eu não busco a justiça de Deus, eu não tenho meu coração limpo, eu não sou humilde. Então ele está falando, as pessoas falam, não, poxa, eu não sou isso aí. Mas no versículo de 13 a 16 ele fala, é você que é assim. E isso causa uma estranheza às pessoas, porque as pessoas conhecem o seu comportamento e falam, não, eu não sou assim. Mas ele então dá um voto de confiança. Mas ele então, ele fala aquilo que ele iria fazer na cruz do Calvário. Nós somos o sal e a luz do mundo, querido, não porque a gente é bonzinho, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E uma vez que você foi para o reino dele, você tem esse caráter do reino. Você é manso, você procura a justiça de Deus, você tem o seu coração puro, você é humilde. Nossa, Wagner, mas no dia a dia não parece. Você é, querido. Você não precisa conquistar isso. Sabe o que você precisa? Assumir. Assumir que você é isso aí. É isso que Deus está falando, porque já está dentro de nós. Você entendeu? E aí ele começa, ele continua. Aí ele chega então do versículo 21 ao versículo 25. Ele chega aqui do versículo 17 ao versículo 20. Ele começa então a falar que ele não veio para mudar as leis que Deus já tinha estabelecido. Ele veio para dar o sentido completo dessa lei. Agora ele vai mudar. Ele falou do caráter, ele falou que nós somos essas pessoas, e agora ele vai começar a falar sobre a lei moral do reino. É outra coisa. Porque o que ele estava tentando fazer? Ele estava questionando, levantando um questionamento sobre a forma como as pessoas, os religiosos, viviam naquele tempo. Se você prestar atenção, ele vai começar falando sobre, no versículo 21, não ouvir o que foi dito aos seus antepassados, não mate. E não matar era uma das leis do judaísmo. É o 6º mandamento de Deus, dos 10 mandamentos lá de Êxodo, não mate. E o que acontece? Como que aqueles judeus, aqueles religiosos interpretavam essa lei? O problema está em só eu não fazer aquilo que é superficial aqui fora. Então, se ele está falando para mim não matar, eu não vou matar. Mas só que Jesus ele traz essa consciência de que a morte não acontece só quando eu vou e tiro a vida da outra pessoa. A morte acontece das minhas palavras. Por isso ele fala, quando você chamar o seu irmão de insensato, de raca, que era um palavrão da época, olha, você está matando ele. Então ele traz essa consciência. Ele traz uma outra consciência. Se você pensar, se a sua ira tomar conta da sua mente em relação ao seu irmão, você já está pecando. Ele pega aquilo que era superficial da época, o religioso tinha, e traz para dentro da pessoa. Que é onde nasce todo o problema. Sim ou não? O problema nunca acontece aqui fora, querido. Nunca começa aqui fora. O problema sempre começa aqui dentro. É um sentimento ruim que eu tenho contra a pessoa. É um sentimento negativo que eu deixo tomar conta de mim. É uma palavra que eu solto para aquela pessoa que eu amo, que vai ferir ela. Começa aqui dentro. Então ele faz essa ampliação da lei de Deus. E aí nos versículos que a gente leu, ele coloca então em xeque aquilo que as pessoas estavam fazendo. Porque o que as pessoas pensavam na época? As pessoas pensavam na época, influenciado pelos líderes judeus, que o que tinha de mais importante para você fazer no reino de Deus era você dar uma oferta para ele. Levar a oferta no templo, você vai ver. E aí ele fala, olha, quando você for levar uma oferta no templo, e você chega lá e perceber que aquela oferta que você vai entregar no templo, você tem um problema com o seu irmão, deixa a oferta lá. Aquilo foi terrível para as pessoas ouvirem naquela época.
Porque para eles pregavam que a oferta era o mais importante, independente de como está a sua vida, independente do que acontece na sua casa, independente se você obedece a outra coisa, mas trazer a oferta era o mais importante. Então Jesus ele coloca em questionamento isso. E ele fala, para Deus, querido, o mais importante não é você trazer a oferta. Não é você trazer algum tipo de serviço para Ele. O mais importante é você se reconciliar com a pessoa que você não está tendo problema de relacionamento. É você resgatar esse relacionamento. E a gente vê, então, uma mudança no posicionamento de Deus para com a gente. Porque até então Deus era um rei, Deus era um juiz. Agora não. Jesus traz a figura do pai. E pensa comigo, um pai que tem 2 filhos. Ele está na sua casa, aí daqui a pouco chega um filho com um presente lindão para ele, um presentão para ele. E a hora que vai entregar esse presente, o pai sabe que aquele filho não conversa com o outro. O que você julga que vai ser mais importante para o pai? Receber um presente, qualquer que seja, ou ter os seus 2 filhos reconciliados? O que você acha que é mais importante para o pai? Os 2 filhos vivendo em harmonia. Pode contribuir, quem quiser aí. O que é mais importante? A reconciliação. E Deus assume essa posição. Ele fala, nenhum presente que você me dá, nenhum dízimo que você me dá, nenhuma oferta que você me dá, nenhum serviço. Você pode trabalhar na recepção, ser pastor, você pode ser o líder do PG, você pode fazer qualquer coisa para mim. Você pode atender a ligação do Grendac e dar leite para eles, lá para as crianças. Você pode trazer cesta básica para dar para as pessoas. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não se reconciliar com o seu irmão, isso não é o bastante para mim. Eu prefiro que, em vez de presente para mim, que oferta é um presente, você se reconcilie com a pessoa. Porque o meu amor, o amor de Deus, é igualzinho por mim como é por você. E o coração do Pai se alegra quando você traz unidade para o ambiente onde você está. Esse é o nosso Deus. É um Pai que ama. E é um pai que quer ver a sua família vivendo bem um com o outro. Não de cara virado um com o outro. Não trazendo amargura, trazendo mágoa para com a outra pessoa. Não. Nós temos um Deus que se importa. Um Deus que ele não está distante das nossas vidas. E Deus ele não está distante das nossas vidas para nos abençoar. Por isso que quando você passa por alguma adversidade, não permita que seja lançado na sua mente que o teu Deus está longe de você. Ainda que essa adversidade está sendo causada, talvez, por uma má decisão sua. Mas mesmo na má decisão, o pai sempre está do lado do filho. E o nosso Deus ele é expert em de limão fazer limonada. Ou seja, aquilo que parece impossível, que parece a pior cena possível para nossas vidas, ele restaura. Ok, então na adversidade, Deus sempre vai estar comigo? Sim. Ele não recua em nenhum momento. Mas também, quando o relacionamento com o meu igual está rompido, esse mesmo Deus também está com a gente. E a bênção de você ter um pai numa adversidade é inúmeras. Você tem um cuidado, tem a provisão dele. Mas ter um pai quando o relacionamento está rompido, é um pai que ele vai ficar constantemente falando no seu coração, querido, restaura o seu relacionamento com o seu irmão. Restaura o seu relacionamento com o seu irmão. Não, Deus, mas eu estou aqui para te servir, grato por tudo que você fez. Restaura o relacionamento com o seu irmão. Você quer alegrar o meu coração de pai? Restaura o relacionamento com o seu irmão. Se reconcilie com ele. Você imagina, querido, o coração de um pai que sabe que seus filhos passaram brigado por tanto tempo e de repente ele vê aqueles filhos fazendo uma reconciliação, como o coração de um pai fica? Maravilhado. Fica extasiado. Essa é a proposta de Deus. Deus é um pai que te abençoa assim, mas que ele quer que você se reconcilie com seu irmão também. Essa é a proposta do reino para nossas vidas. Qualquer outra coisa não vem dele. Porque Deus não tem um povo.
Deus não tem súditos. Deus não tem um monte de réu. Deus tem uma família. E nós somos parte integrante dessa família. Até mesmo essa pessoa que talvez causou algum transtorno terrível nas nossas vidas. E olha como isso é importante. Se você estiver anotando, anote isso, querido. Deus, ele não aceita a oferta de quem está trazendo, porque ele prefere que você se reconcilie com o seu irmão primeiro. Então, se a oferta, que é tão importante, ele não aceita, imagine os resultados e objetivos que a gente vem procurando para a nossa vida. Existe muito objetivo no campo material que a gente não alcança porque a gente está com um relacionamento rompido com os nossos irmãos. E Deus não aceita a oferta defeituosa. Então, queridos, acontece em muitos momentos de a pessoa lutar por um objetivo, seja profissional, seja um cliente que ela precisa para a sua empresa, seja qualquer resultado que ela precisa. Se esse relacionamento que ela precisa restaurar está quebrado, inviabiliza a bênção de Deus para esse resultado. Consequentemente, corre, se desgasta, investe tempo e recurso e não consegue o que ele precisa. Por quê? Porque aqui está o problema. A bênção tem que passar de Deus para você, pelas pessoas que você ama, para o resultado. Deus nunca dá bênção para a pessoa sozinho. Deus dá bênção para você e abençoa os demais. É uma família, não tem sentido abençoar uma pessoa só para ela ficar com a bênção sozinha. Ou então, de vez em quando a gente vê pessoas que lutam e chegam ao resultado. Chegam. A hora que vê o resultado na mão, faz assim, ó. Escorre pelos dedos. E aquele resultado já não tem mais o brilho que tinha quando ele corria atrás. Por quê? Porque tem relacionamento quebrado. Deus não aceita oferta defeituosa. O resultado nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser o resultado que a gente espera. Olha como isso é sério. Olha como Deus tem um plano para as nossas vidas, querido. Deus é uma pessoa que faz tudo bem certinho. Deus trabalha com prioridades. Deus não quer saber como o mundo está, porque primeiro, Ele já sabe que o mundo ia estar assim, antes de construir ele. E ainda assim Ele fez e te colocou nesse momento, e te colocou aqui dentro para você ouvir essa palavra. Então Deus é uma pessoa que trabalha com os seus princípios, respeitando os seus valores, respeitando as suas prioridades. Então, de repente, eu estou lá orando, Deus abençoa a minha empresa, abençoa, eu preciso de dinheiro, eu preciso ser abençoado, eu preciso, abençoa a minha família, e a gente vai orando, e a gente precisa orar realmente, mas aí Ele está olhando para a nossa vida e falando assim, olha, querido, essa oferta que você está me prestando, esse resultado que você está me pedindo, se eu dar para você, ele vai ser defeituoso, porque aqui atrás tem um relacionamento quebrado. E eu não posso te abençoar, porque eu vou ferir os meus próprios valores. E aí, meu amigo? E aí não tem condição de Deus fornecer as bênçãos completas para nossas vidas. A Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, é muito claro. No Novo Testamento, você como filho, você não tem que fazer um esforço sobre-humano para você conseguir o que você precisa. Você sabia disso? O mundo faz isso. Quantas pessoas que estão até em cargos ou que estão até têm até um relativo sucesso e poder, mas você vai ver a vida do cara, está destruída. É saúde destruída, é família destruída e tantas destruições. Por quê? Porque a pessoa, para conseguir alguma coisa, faz um esforço sobre-humano e compromete todos os relacionamentos, a sua saúde, etc. Chega naquele esforço, chega naquele resultado, mas é um resultado imperfeito, que não tem o brilho de verdade. O nosso trabalho é estar de frente com o desafio de fazer a nossa parte e esperar que Deus faça a dele. Eu faço a minha parte com coragem, sim, mas eu espero que Deus, naquilo que eu não possa atuar, que Ele abra as portas para mim. Isso é trabalhar em parceria. E como que eu faço o meu trabalho, a minha parte? Se reconciliando. Quebrando o orgulho do meu coração. Me importando com a pessoa como Deus se importa. Porque Deus, Jesus vem e Ele fala assim, eu não me importo com os presentes, mas eu me importo com o ser.
O nosso Deus se importa com pessoas, querido. O nosso Deus não se importa com carro, não se importa com casa, não se importa com finanças, porque tudo isso é dele. Ele diz, o mundo e tudo que está aqui é meu. Ele se importa com pessoas. Ele fez o que fez por pessoas. Ele entregou o seu filho por pessoas. Ele se importa com o ser. E enquanto o outro não tiver um valor no meu coração, assim como tem o coração de Deus, eu vou continuar patinando. E muito objetivo meu. Muita coisa que eu quero. Vai continuar patinando. Porque o valor do outro tem que ser no meu coração, como é no coração de Deus. De um filho amado, aceito e querido. Deus se importa. Mateus 5:24, ele estabelece a prioridade. Ele se importa com as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que a gente aprende, querido, é que Deus ele tem prioridades. Deus tem prioridades. E dessas prioridades, ele não abre mão. Qual que é a primeira prioridade de Deus? Mais um pouquinho para frente você vai descobrir. Lá em Mateus 6, no final, último versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeira coisa, de saída, Deus em primeiro lugar. Por que Ele em primeiro lugar? Porque Ele regula todas as outras coisas da nossa vida. Essa é a primeira coisa. A segunda ordem de Deus. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Alguém que não consegue se amar, tem condição de amar o próximo? Não tem, querido. Então a segunda prioridade de Deus, o meu coração. Se eu não estiver bem, eu não consigo abençoar o outro. Eu não consigo fazer isso. Então primeiro Deus, depois cuidar do meu coração, das minhas feridas, das minhas culpas, dos sentimentos negativos que insistem em ficar dentro do meu coração, com os entulhos que o mundo lança sobre a minha vida. Cuidar do meu coração. Tem hora, querido, que a gente não vai conseguir cuidar de quem a gente ama se a gente não estiver bem. Por isso que ele fala, como a ti mesmo. Ama o outro como a ti mesmo, ama você. Ok, Deus, eu estou bem estabilizado agora, no processo de cura de minhas feridas. Qual que é o próximo passo? Sair agora desesperado para conseguir todos os objetivos materiais do mundo? Não. Amar o seu próximo. Deus não quebra as suas prioridades. Deus não passa por cima dos seus princípios. Deus não passa por cima dos seus valores. O nosso Deus é um Deus que tem as suas prioridades bem definidas e deixou isso na sua palavra para a gente. Então, quando Ele olha para as nossas vidas e para tudo aquilo que nós precisamos, Ele olha para o nosso passado e vê relacionamentos desfeitos. Ele fala, Romanos 12:8, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Reativa esse relacionamento. Se reconcilia com essa pessoa. Ah, mas ele não quer. Faz a sua parte. No que depender de você, tenha paz com todos. Quando eu acerto esse relacionamento, a bênção dele flui. Ah, eu coloquei Deus em primeiro lugar, eu cuidei do meu coração e eu me importei com as pessoas. O que ele faz? A bênção dele flui por esse momento que ele está colocando em nossas vidas. Por isso que ele estabeleceu. Porque ele sabe que uma das coisas mais difíceis, querido, não é a gente lidar simplesmente com os problemas que nos acontecem, mas uma das coisas mais difíceis da vida é a gente lidar com o outro, com os nossos relacionamentos. Relacionamentos que talvez não vão ser retomados como eram antigamente. Porque perdoar é uma coisa, confiança novamente é outra. Mas só que esse perdão, essa reconciliação é de Deus para nossas vidas. Não tem o que fazer. Então a segunda coisa que eu entendo é que o reconciliar faz parte da prioridade de Deus para as nossas vidas. Faz parte da prioridade de amar ao próximo. Nós temos aprendido no nosso PG a se importar com as pessoas. A amar o próximo.
Então não adianta você fazer inúmeros serviços para outras pessoas. Se tem um relacionamento que você precisa de reconciliação, você precisa parar um pouco de fazer esse monte de serviço e se reconciliar. Para que todo esse serviço tenha sentido para Deus e como resultado positivo para você. Se reconcilie dentro da sua casa. Se reconcilie com essa pessoa que você não fala há tanto tempo. Deus está colocando no seu coração, você sabe muito bem disso. O Espírito Santo está aqui caminhando no nosso meio e mostrando para a gente o que nós precisamos fazer. Qual que é o caminho que Ele tem para as nossas vidas. A reconciliação é uma ferramenta da qual nosso Deus não abre mão. E a terceira coisa que eu aprendo, querido, é que essa é uma ferramenta de estabilidade, de estabelecer a paz nas nossas vidas. Muitas vezes, eu preciso de paz para realizar alguma coisa na minha vida. Eu estou tentando fazer alguma coisa na minha vida de maneira ativa. E eu estou empenhando tudo aquilo que eu posso empenhar para resolver esse problema. Quando esse problema seria resolvido naturalmente se a paz fosse estabelecida na minha casa. Um exemplo. Eu falava com o pai que ele está tendo um problema com os filhos dele. E aí, falando que a criança está desobediente, a criança está dando um monte de problema, está respondendo, está brigando, está fazendo um monte de coisa. Aí a primeira coisa, os amiguinhos, é a escola, né? Eu ouvi a pessoa falar. Não que, eu acho que é na escola, porque a gente não faz isso em casa, não sei o quê. Aí eu parei um pouco de falar sobre o filho e comecei a falar como está o relacionamento com a esposa. Não tinha nada a ver com a conversa. E a gente começou a falar um pouco sobre como está. E aí eu comecei a perceber que nesse relacionamento com a esposa, com o cônjuge, não tinha paz. E para que aquilo que Deus planta em nossa vida floresça, precisa de paz. Você acha que um agricultor, ele planta uma semente numa terra qualquer, e essa terra fica com aquelas chuvas torrenciais, com terremoto, com um monte de coisa. Você acha que aquela semente vai produzir? Sim ou não? Vai, querido. O que é um fator que todo agricultor precisa para que a sua semente produza? Paz. É plantar, é cuidar, mas é deixar em paz. Para que aquela semente germine, faça o seu trabalho. Por isso, muitas coisas que eu quero alcançar ativamente, talvez até forçando uma situação com uma pessoa, não acontece, porque a paz não é estabelecida no meu lar. E eu fico brigando, não filho, faz isso, não faz isso, não, você não pode falar assim, você não pode. Não, estabelece a paz na sua casa. E foi o que a gente fez. A gente começou a orar junto para que a paz fosse estabelecida. Nós esquecemos até as crianças um pouquinho. Vamos estabelecer a paz do relacionamento seu com a tua esposa, querido. Vamos conversar aqui. Mas foi, como já fala meu amigo, batata. A gente começou a resolver o problema aqui. A paz foi estabelecida. A criança parou de dar problema. Muitas pessoas que estão dando problema para a gente hoje, queridos, eles só respondem a um estímulo negativo que a gente está dando. E aonde não tem paz, não tem crescimento. Aonde não tem paz, não tem um pomar com frutos aonde você e a sua família podem se alimentar. Talvez precisa de uma reconciliação, até num ambiente de trabalho, e isso está trazendo problema para a sua casa. Por quê? Porque a falta de paz lá faz com que o ambiente aqui fique com problema. Porque nós somos uma pessoa só. Não tem essa de, eu sou profissional, agora desligo, agora eu sou pai. Não, é uma pessoa só. O mal que acontece aqui, eu carrego para esse lado também. Se eu matar o mal que está aqui, esse lado vai ser também abençoado. Então nós conversamos sobre isso. E depois de um tempo que a gente voltou a conversar, ele simplesmente falou assim, olha, a criança parou de fazer. Mas você falou para ela parar de fazer? Não, ela parou. Ela respondeu positivamente ao ambiente de paz. Um ambiente de paz é onde Deus está. Um ambiente de paz é onde o Espírito Santo mora. O céu é um ambiente de paz, querido. É um ambiente de descanso, de tranquilidade. O ambiente de paz é onde as tuas palavras têm autoridade. E Deus nos deu essa autoridade.
Só que de vez em quando a gente não tem um respeito, a autoridade na outra pessoa, porque o ambiente não é de paz. Se eu estabelecer o ambiente de paz, aquilo que eu falo fica no coração da pessoa, de maneira positiva, e serve como construção para ela. E como que eu consigo esse ambiente de paz? Só se reconciliando. Se reconciliando com a pessoa que você precisa. Se reconciliando com o seu cônjuge. Se reconciliando com seus pais. Se reconciliando com o seu parente, com o seu irmão, com a sua irmã, que você não fala há tantos e tantos tempos. Indo lá atrás e consertando aquilo que Deus está colocando no seu coração. Essa reconciliação vai trazer frutificação para a sua vida. Talvez não seja possível, mais uma vez, reatar relacionamento. Mas se reconciliar, liberar perdão, é possível. Porque vem de Deus para nossas vidas. Colocar a pessoa no nosso coração e não sentir amargura, não sentir mágoa por ela, é possível. Porque Deus nos garante isso. Porque Deus nos perdoou. Porque Deus nos reconciliou com Ele. Nós não tínhamos poder nenhum de reconciliação com Deus, querido. Se não fosse Ele nos amar ao ponto de entregar o seu Filho para a gente, nós jamais conseguiríamos nos reconciliar com Ele. Foi num passo dele que a nossa vida mudou. E hoje, talvez é num passo seu que uma vida mude. Que uma família prospere. Que a paz seja estabelecida onde você está. Depende de quem? Depende do meu passo, da minha atitude. Com o valor certo no meu coração. Fazendo aquilo que Deus tem para nós. Quero te convidar para a gente ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. E da mesma forma que nós fizemos a oração no começo, quando eu falei sobre o dia 25 de novembro, onde Deus trouxe alguém no seu coração para você convidar para estar com a gente lá, a gente vai fazer dessa forma também. Só que nesse momento, a gente vai pedir força a Deus, ânimo a Ele, para que você consiga ser fortalecido hoje, para você voltar ali, aonde você precisa, e se reconciliar com essa pessoa. Veja bem, nós temos o ministério da reconciliação, nós reconciliamos as pessoas com Deus. Como fazer isso se eu não consigo me reconciliar com o meu irmão? Como que eu vou falar com o meu irmão desse lado sobre o reconciliar que ele tem com Deus se ele sabe que eu estou com problema com ele? Qual que é o exemplo que eu vou dar? Não, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de briga. Deus não é Deus de pessoas contra pessoas. Deus é o Deus da reconciliação. Então, se Deus está colocando alguém no seu coração, é por essa pessoa que você vai orar nesse momento. E é força dele, do Espírito Santo, que você vai pedir. E você vai falar com essa pessoa. E Deus vai fazer o seu propósito divino acontecer, te usando como instrumento de bênção para as pessoas. Porque é o que nós somos, como filhos, instrumentos de bênção para a vida do nosso semelhante.